Existem três propriedades importantes que você vai precisar na hora de calcular integrais indefinidas. A primeira propriedade é relativa à soma de duas funções. Qual é a primitiva de uma soma? Ou qual é a integral de uma soma? Então, eu vou fazer alguns comentários para que você entenda o que acontece e consiga descobrir qual é o resultado correto dessa integração. Se você tem uma função f de x, que faz o papel da derivada, qual é a primitiva dela? Nós já vimos que a primitiva de uma função f de x é representada pela expressão integral de f de x dx. Então, se você deriva a função que você obtém aqui, isso é só uma representação, mas aqui tem uma função, o resultado dessa operação de integral é uma função, e quando você deriva ela, você obtém f de x. A mesma coisa para o g. Se você tem uma função g, a primitiva dessa função é integral de g de x dx. Bom, agora nós vamos somar essas duas funções resultantes dessas duas integrais e ver o que acontece. Quando você tem integral de f de x dx somado com outra função, que é o resultado da integral de g de x dx, e você calcula a derivada de uma soma, se você estudou cálculo e viu o conceito de derivadas e as propriedades, você sabe que a derivada de uma soma é a soma das derivadas. Então, a derivada dessa função nós já sabemos que é f de x. A derivada da segunda função nós sabemos que é g de x. Então, a derivada da soma é a soma das derivadas. Em outras palavras, agora, olhando o processo inverso, se eu tenho f de x mais g de x como derivada, a função que eu derivei para obter f de x mais g de x foi a função que está do outro lado, a relação entre primitiva e derivada. Então, se você tem f de x mais g de x, a função que você derivou para obter f de x mais g de x foi exatamente essa expressão aqui. Ou seja, a primitiva de f mais g, está aqui, é a primitiva de f mais a primitiva de g. Então, fica primitiva de f de x mais a primitiva de g de x. Em outras palavras, nós dizemos que a integral da soma é igual à soma das integrais. Lembrando que quando você precisar utilizar essa propriedade, essa primeira integral traz uma constante, essa segunda integral traz uma constante, você não precisa utilizar duas constantes. Você utiliza uma única constante, que é como se fosse a soma das duas constantes que vem de cada uma. Então, uma constante daqui mais uma constante daqui, tem como resultado uma constante única, que é o que você vai usar. Agora, se você tem uma diferença, o mesmo raciocínio, só que ao invés de somar, você subtrai, e aqui ao invés de somar, você subtrai, vai levar você à conclusão que a integral da diferença é igual à diferença das integrais. Então, você tem integral de f de x menos a integral de g de x. Então, essas são as duas primeiras propriedades. A integral da soma é igual à soma das integrais e a integral da diferença é igual à diferença das integrais. Para encerrar essa aula, vamos para a terceira propriedade. Agora nós temos um produto de uma função por uma constante. Este A representa um número que é uma constante. Então vamos ver como as coisas acontecem. Se eu tenho como derivada a função f de x, a função que você deriva para chegar nesse resultado, obviamente, nós já sabemos que é a primitiva de f de x dx. Por outro lado, você sabe que a derivada de uma constante vezes uma função, e a função agora vai ser a primitiva, nós sabemos que a derivada de uma constante vezes uma função, ela é a derivada, repete a constante e calcula a derivada da função. Mas a derivada dessa primitiva, obviamente, é f de x. Então, a derivada de a integral de f de x é a f de x. Agora você pensa no processo inverso. Qual é a primitiva de a f de x? Que é o que eu estou querendo aqui.
A primitiva de a f de x é a vezes a primitiva de f de x. Então, aqui fica a vezes a primitiva de f de x dx. E como nós entendemos essa propriedade? Nós dizemos que uma constante ela pode entrar ou sair de uma integral à vontade, de acordo com o que você precisar. Você pode ter a constante do lado de fora ou a constante do lado de dentro, que os resultados são iguais. Então, basicamente, essas são as três propriedades importantes que você vai precisar no cálculo de integrais. A partir da próxima aula, nós vamos, de fato, colocar a mão na massa e começar a calcular integrais indefinidas.